Tinha um jovem que, certa vez, cavalgando pelas proximidades da sua cidade, ele se deparou com um leproso, né? Para quem não sabe o que é um leproso, antigamente era alguém rechaçado, porque poderia contaminar as pessoas que estavam à sua volta. Então era rechaçado não só da sociedade, como das cidades. Então aquele leproso estava do lado de fora, às margens da cidade, e esse jovem cavalgava por ali. E ele encontrou o leproso e uma luz iluminou sua inteligência, um fogo aqueceu seu coração e ele teve a ideia de ir ao encontro daquele leproso, né? Alguém rejeitado e um jovem saudável. Antes, esse jovem também rejeitava esse tipo de gente, os leprosos, mas naquele dia ele decidiu ir ao encontro. E o que ele fez? Ele simplesmente foi e deu uma esmola e seguiu o seu caminho, e cumprimentou e seguiu o seu caminho? Não, ele, pelo contrário, ele foi ao encontro daquele leproso e o abraçou ternamente e o beijou e ficou ali com ele por alguns instantes. Esse jovem apiou do cavalo apressadamente e foi ao encontro daquele leproso. Esse jovem é São Francisco de Assis. Agora, por que diabos a gente começa essa aula contando essa história de São Francisco, se a aula é sobre iniciativa no trabalho, né? Como a gente divulgou? O título da live é Não espere de Deus aquilo que você deveria fazer. É uma aula sobre a iniciativa no trabalho. Bom, porque se a gente olhar bem para essa história de São Francisco, aos mais atentos eu acho que já perceberam isso, mas se a gente olhar bem, a gente vai perceber que uma luz iluminou sua inteligência, ele teve uma ideia, né, e a gente chama isso de a graça de Deus, né, que o inspirou, mas ele teve uma ideia, isso é o fato. Então ele teve uma ideia de ir ao encontro daquele leproso. E ele poderia fazer como muitos de nós talvez façamos no nosso trabalho, em relação aos nossos deveres, né? Ele poderia simplesmente parar e pensar: será que eu devo? Será? E se de repente tiver alguém me olhando aqui? Porque a gente sabe que os leprosos eram rechaçados, então se tem alguém olhando para ele ali, bem, falaria para a cidade inteira e provavelmente ele seria também rechaçado. Então se ele ponderasse demais, será que ele tomaria essa decisão? Se ele pensasse demais? Não, mas ele foi tomado de um certo ímpeto. E o ímpeto é próprio de quem tem iniciativa. O ímpeto parece algo de alguém irresponsável, né? Se a gente for olhar bem para essa história de São Francisco, parece algo de alguém irresponsável, né? À primeira vista, né? Não faz sentido alguém sair e abraçar um leproso naquela época. Então, ele foi tomado de um certo ímpeto. Então, como eu disse, a graça de Deus o inspirou, ele teve a ideia, mas ele teve uma decisão. E não tem iniciativa quem não tem decisão. De fato, se a gente for parar para pensar, as decisões mais importantes que a gente tem, né, de coisas que realmente têm valor, em relação à nossa salvação, por exemplo, essas decisões estão nas nossas mãos. Por exemplo, a decisão de pecar ou não pecar. São decisões que estão nas nossas mãos. A gente pode decidir ou não decidir. Claro que uns com a vontade mais fraca, outros com a vontade mais forte, mas é uma decisão própria nossa. A gente tem esse poder de escolha. Para as outras coisas, talvez não, para coisas, por exemplo, como, né, o lugar onde a gente vai morar, o lugar onde a gente nasceu, o sexo do nosso filho, questões financeiras, para essas coisas muitas vezes a gente não tem o poder de escolha, de decisão, mas para aquelas coisas que importam mesmo, né, pecar ou não pecar, amar ou não amar, para essas coisas a gente pode decidir. A gente tem o poder de escolha nas nossas mãos. E era o que São Francisco tinha. Veio uma ideia. Ele poderia rechaçar, ponderar, mas não, ele decidiu amar generosamente, né? Decidiu executar aquela ideia. E por isso que eu começo contando essa história, porque se a gente não tem essa decisão,
e um dos problemas é muitas vezes esse, cujo título da aula a gente trata, né, de delegar essa decisão simplesmente para Deus, né, jogar tudo nas mãos de Deus. E é o que muita gente faz, né? Eu recebi, por exemplo, uma caixinha de pergunta e foi o que deu origem a essa aula eu não me lembro se era um homem, se era uma mulher, mas alguém perguntando o seguinte: eu preciso de um emprego. Essa pessoa falava: já fiz a novena do trabalho, né, que a gente realizou há pouco tempo. Então ela já fez a novena do trabalho, estava precisando de um emprego, e aí ela continua aqui: creio que minha fé esteja fraca. O que devo fazer? Ou seja, ela não estava com a fé fraca, não é por isso que ela estava sem emprego, né? Ela estava simplesmente delegando para Deus algo que ela poderia fazer. É claro que não dependeria dela conseguir ou não um emprego, mas dependia dela tomar certas iniciativas para conseguir esse emprego, e eram coisas que não cabiam a Deus. Ela já fez a novena do trabalho, ela pede a graça, mas ela simplesmente joga tudo nas mãos de Deus. Quer fazer a novena do trabalho e quer que o emprego venha de mão beijada, né? Mas não é assim que as coisas acontecem. E essa pergunta revela uma fuga das responsabilidades. Porque qual que é a responsabilidade de alguém que está desempregado? De alguém que quer trabalhar? É tomar certas iniciativas, tomar certas decisões. Então você fez a novena do trabalho, você já rezou, pediu a graça de Deus, mas se você não tiver certas iniciativas, como por exemplo, fazer um bom currículo, se preparar bem para uma entrevista de emprego, se capacitar para conquistar alguma vaga que você almeja. Então, se você não tomar essas iniciativas de estudar, procurar um bom curso, se vestir bem, porque também faz parte, saber conversar, saber dar uma boa entrevista de emprego, caprichar em um bom currículo. Então, se você não tomar essas iniciativas, bem, vai ficar difícil você conseguir um emprego. Pode até ser que você vai fazer a novena do trabalho aí e uma hora ou outra vai aparecer alguém te chamando para trabalhar lá na empresa dele, mas, bem, se você não tem esse ímpeto de iniciativa, você vai ficar ali muito pouco tempo, né? Ao invés de ajudar aquela empresa, você vai fazer atrapalhar. Porque você não toma a iniciativa, você não cumpre o seu dever, você não faz as coisas como deve fazer. Então, essa fuga das responsabilidades, e não só para quem procura emprego, mas para quem está trabalhando também, é algo que mata esse poder que a gente tem de decisão, de tomar certas iniciativas, né, de colocarmos-nos em certas posições onde a gente pode parar, analisar a situação, né, teve uma ideia e, a partir daí, tomar uma iniciativa, iniciar um processo. E a partir de uma iniciativa, um processo vai se desenrolando. É assim também, por exemplo, na vida conjugal. Por exemplo, um casal brigou. Então, o casal teve uma discussão, de repente um para um lado, outro para o outro, emburrado um com o outro. E aí, mas alguém tem que tomar a iniciativa de repente vir pedir desculpa ou fazer alguma coisa para agradar o outro. Então, enquanto um não tem essa iniciativa e inicia esse processo de reconciliação, as coisas não melhoram. E da mesma forma no trabalho, a gente precisa se colocar numa posição de tomar iniciativas. Então não adianta a gente esperar certos resultados se a gente não toma certas iniciativas. Não adianta você esperar um emprego ou se você não toma a iniciativa de procurar um emprego. Isso é muito óbvio, mas, por exemplo, não adianta você esperar resultados no trabalho se você não tomou a iniciativa de tirar um projeto do papel. Você teve lá uma brilhante ideia e o mundo está cheio de gênios nos seus próprios pensamentos, né? Mas você teve lá uma brilhante ideia, né? Vamos supor que realmente é uma ideia brilhante. Mas o que vai adiantar se você não tira ela da sua cabecinha e coloca ela no mundo real?
não adianta nada. Se você teve uma brilhante ideia, não tira ela da sua cabeça, não coloca ela no planejamento e não executa aquela ideia, não inicia um processo, bom, você obviamente não vai colher os resultados. E o mais interessante é que a gente vê pessoas que se frustram, ficam irritadas porque não colheram os frutos, que não plantaram, não iniciaram o processo, não tiraram a ideia da cabeça, não executaram, mas querem ter os resultados. Isso é terrível. Isso não só é um problema de fuga das responsabilidades, como é um problema de falta de inteligência, falta de perceber a realidade. Espera aí, eu não comecei a fazer as coisas e estou querendo colher os resultados. Eu não iniciei um trabalho, mas estou querendo aqui ter a prosperidade desse trabalho que eu esperava. Então você está esperando os resultados de uma coisa que você não começou, que você não realizou. Então esse é um grande problema também. Outro problema da falta de iniciativa é o medo. A gente percebe muita gente não começa porque tem medo. E aí por vários motivos diferentes. Hoje eu não vou entrar nessas motivações de forma mais profunda, porque eu quero que seja uma aula bem prática. Ao final eu vou deixar um exercício para você começar o mais rápido possível a exercitar essa decisão de ter iniciativas, a começar a iniciar alguns processos. Mas o medo é um grande problema de muitas pessoas. Medo de quê? Medo das pessoas falarem mal. Então eu, por exemplo, que trabalho na internet, com a internet, eu vejo muita gente que às vezes quer iniciar um trabalho na internet, tem uma boa experiência, tem valor para oferecer, tem coisa boa para oferecer, mas não começa porque tem medo do que as pessoas vão falar. Porque tem medo de cara feia. E nas outras profissões é da mesma forma. Por exemplo, um empregado que tem medo de tomar certas iniciativas, de apresentar uma ideia para o chefe ou para as pessoas que comandam ali a empresa, porque tem medo do que os outros vão falar. Tem medo de que as pessoas façam chacota, tem medo de se posicionar ali na empresa porque teme que os outros ali vão falar mal, vão dar risadinha, vão fazer piadinha. Então o medo talvez seja o grande responsável por essa falta de iniciativa, pelas pessoas não começarem, não iniciarem processos e, consequentemente, não colherem os resultados. Pessoas que ficam prolongando, estudando, pensando, avaliando as situações, não começam as coisas porque tem medo. Então, quem não conhece aquele tipo de gente que já fez faculdade, já fez curso superior, já fez pós-graduação, já fez licenciatura, já fez assim, depois do curso superior já fez 1, 2, 3, 4, já fez outro curso superior, mas não começou a trabalhar, não iniciou nenhum projeto. As iniciativas delas são simplesmente estudar, mas sem uma finalidade prática, sem iniciar um trabalho prático, sem começar algum projeto, sem colocar aquilo que ela aprendeu em prática. Então ela reteve lá um monte de conhecimento, bom ou ruim, mas não começa a colocar isso em prática, não coloca isso em execução. Tem lá várias ideias, mas está sempre adiando. E aí surge os famosos perfeccionistas, que a gente escuta muito falar sobre eles. O perfeccionista é aquele que vai sempre adiando, porque quer que as coisas sejam perfeitas. Mas as coisas nunca vão ser perfeitas. Olha, essa é a primeira live que eu estou fazendo, a primeira aula que eu estou fazendo aqui sobre uma série de aulas que a gente pretende dar sobre o trabalho. E
Bem, vocês talvez não percebam, outros mais atentos talvez percebam que eu estou um pouco nervoso, ou seja, que eu não vim dar essa aula de forma plena, com todo o conhecimento do mundo, já super capacitado. Não, eu precisei iniciar. E ao longo do processo, com outras aulas, com outras lives, com outros conteúdos, fazendo a coisa, eu vou aperfeiçoando, né? Você faz, você avalia, vê o que pode melhorar, vê os pontos negativos, vê os pontos positivos e vai moldando a coisa. Agora, eu poderia muito bem pensar aqui, né? Não, eu não estou preparado ainda. Se eu estou nervoso é porque eu não devo fazer, não devo começar a fazer esse tipo de coisa. Eu deveria me preparar mais. Não. Eu já me preparei basicamente, sei o que eu estou falando e vim cá, me propus a estar aqui com vocês. Então, esse adiamento por esperar a perfeição é uma coisa totalmente ilusória, porque você nunca vai alcançar a perfeição assim. É se colocando em campo que você aprende a jogar. Nenhum jogador vive só de treino, né? Quem já viu o jogador que só vive treinando e não vai para o campo? É indo para o campo, e sofrendo derrotas e vencendo que ele vai se desenvolvendo, vai aperfeiçoando. E lógico, nos treinos também. Mas é indo para o campo, indo para a partida, sofrendo, escutando os outros falarem mal. É dessa forma que ele vai se desenvolvendo, aprimorando e alcançando uma certa perfeição. É perfeito completamente, nunca vai estar. É sempre uma conquista após a outra. E não é essa evolução linear, né? Como dizem os coaches. O importante é evoluir. Não é bem assim. A gente evolui um pouquinho, de repente cai, sobe 2 degraus, desce 3, sobe mais uns 5, de repente desce mais 10. Mas a gente continua, a gente não para, né? E de forma especial no trabalho as coisas têm que ser assim. A gente teve alguma ideia, a gente avaliou ela minimamente ali, viu que é uma ideia sensata, bem, a gente inicia as coisas. E aí a gente avalia, vê os pontos negativos, conserta uma coisa aqui, conserta outra coisa ali, vai aprimorando a ideia, o projeto, conforme a gente vai executando, né? Não espera estar tudo plenamente finalizado para começar as coisas. Então a gente precisa iniciar as coisas, né? Então, como eu falei, eu não vou me delongar muito nessa aula porque é uma coisa prática, mas a gente tem que escapar da fuga das responsabilidades, né? Daquela coisa de deixar tudo na mão de Deus, porque a gente pede a graça, a gente reza, mas a gente tem que tomar iniciativa, a gente tem esse poder de decisão em certa medida nas nossas mãos. Então a gente tem que tomar iniciativas. Outra coisa, o medo. Então a gente parar de olhar para a opinião dos outros e parar também de olhar demais para a gente mesmo, né? Porque isso muitas vezes brota do egoísmo, de quem olha demais para si, né? Se acha um centro, né? Quer ser agradado, quer ser elogiado e por isso tem medo que os outros falem mal e não toma iniciativa por isso. Então, vejam a história de São Francisco. Ele olhou para quem? Ele olhou para o leproso, alguém doente, alguém que precisava se encontrar com o amor, com a graça. Ele foi ao encontro daquele leproso. E no trabalho não é diferente. A gente já falou exaustivamente de santificar o trabalho e santificar os outros no trabalho. Então, essas ideias que a gente tem, é o nosso dever que a gente tem que cumprir, ele beneficia os outros, eles devem ser atos de amor. Cumprir o dever simplesmente por cumprir não deve ser algo que a gente tenha em mente. A gente tem que fazer as coisas por amor. Então, tomar iniciativas olhando para os outros, olhando para o bem dos outros, olhando para o bem da nossa empresa,
Porque a nossa empresa, ela, de certa forma, ela beneficia as outras pessoas, né? Seja através de um serviço que ela oferece, seja através de um produto que ela oferece, ela beneficia os outros e a gente pode participar desse processo tomando iniciativas, ou seja, no negócio próprio que a gente tem. Então, fugir, né, dessas duas coisas, de jogar a responsabilidade no colo de Deus e fugir do medo, né, seja por egoísmo ou seja por respeito humano, que no fundo são a mesmíssima coisa. E agora, como exercício prático, para a gente já começar, talvez a partir de hoje, de amanhã mesmo, a tomar iniciativas, porque como eu disse, a iniciativa ela vai se tornando um hábito a partir do momento que a gente se acostuma a ter pequenas iniciativas, a gente vai começando a ter iniciativas maiores. Então, como exercício prático, olha, você vai olhar para a sua circunstância. Então, sei lá, se você é desempregado ou se você trabalha em uma empresa, se você trabalha por conta própria, se você é dona de casa, por exemplo, né, tem o trabalho de uma dona de casa, você vai olhar para a sua circunstância, para o seu trabalho e vai identificar ali dois deveres que você tem que cumprir, né, duas coisas que são obrigação suas, então são dois deveres. Então, essas duas coisas aqui eu tenho que fazer, mas eu estou adiando. Então, duas coisas que você tem adiado fazer, mas que são seus deveres. Por exemplo, um relatório que você tem que entregar, uma limpeza de uma sala que você tem que fazer, uma máquina que você tem que consertar, um atendimento de uma pessoa que você tem que fazer, uma ligação para algum fornecedor, para alguém, enfim. Duas coisas simples que você tem adiado porque não gosta muito daquilo, porque vai jogando para trás e vai tendo outras prioridades, mas você sabe que aquilo é importante, ou de repente de alguma ideia que você tem, simples, mas que você não tirou da sua cabeça ainda. Então você vai anotar duas coisas, né? Uma ideia que eu tive, um dever que eu tenho que fazer aqui, mas eu tenho adiado, e você vai colocar elas em prática amanhã mesmo. Assim que você entrar no seu trabalho ali, você vai cumprir os seus deveres e vai ter essas duas coisas em mente. Essas duas coisas que você já anotou. Aquela ideia que você tem que tirar do papel, de repente de fazer algo a mais no seu trabalho, aquele dever que você tem jogado para escanteio, jogado para o lado, e tem que cumprir. Então essas duas coisas amanhã você já vai tomar a iniciativa de realizar elas. Goste você ou não, se sinta bem ou não, mas são seus deveres e você tem que fazê-los e fazê-los com amor, E, claro, pedindo a graça de Deus. Então comecem a ter iniciativas, Iniciativa é algo que a gente tem que ter de forma rápida, Executar as ideias de forma rápida, mas os resultados a gente deve ter paciência. As iniciativas elas devem ser de forma rápida, a gente pensa um pouco, avalia a situação e começa a ter iniciativa, a iniciar processos, mas os resultados, se lembrem disso, os resultados a gente deve esperar com paciência, não a curto prazo, mas a longo prazo. A gente faz tudo de forma rápida, inicia os processos com agilidade, com agilidade, com presteza, mas a gente deve esperar os resultados com paciência, a longo prazo. Mas isso é um assunto para uma outra aula. Acho que a gente já encerrou aqui mais ou menos o que a gente queria falar. Então, coloquem esse exercício em prática e comecem a ter iniciativas, tá bom? Obrigado a você que esteve com a gente. Fiquem todos com Deus. Espero você, talvez, numa próxima aula.